24, verso de número 44. Diz o seguinte: por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir a hora em que você não está pensando que ele vem. Senhor, me usa nessa noite, Pai, como tu sempre tem me usado. Toma, Pai, os ouvidos, as mentes aqui cativas, Senhor, e repreende todo espírito de cansaço, de sono. Senhor, que da minha boca só saia o que vem de Ti, Senhor. Pai, que nenhuma palavra seja como eu queira, mas que venha tudo do Teu trono de glória, porque o Teu povo, nós necessitamos ouvir unicamente a Tua soberana voz. Quem concorda comigo diz amém. Oh, glória a Deus. Pode sentar. Amados, aqui nesse versículo está dizendo o seguinte: que o Filho do Homem vai vir, vai chegar numa hora que nem eu nem você pode imaginar. Antes de ler esse versículo, antes de chegar nesse versículo, Jesus estava comparando os dias de hoje, apesar de ser, na época que Jesus estava andando, preste atenção, não deixa o inimigo te roubar, mas a Bíblia todo dia ela se atualiza por ela mesma. Então Jesus estava falando, assim como foi nos dias de hoje, é nos dias de Noé. No dia de Noé aconteceu o seguinte: olha que coisa mais. Se você acha que as pessoas aí fora são malucas, maluco mesmo é uma família estruturada, camponês, trabalhar no campo, que Noé trabalhava no campo. E de repente ouve a voz de Deus no meio de tanta gente sobre a terra. Noé ouve a voz de Deus chegar assim e dizer: Noé, faça uma arca de madeira, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, e eu vou salvar a sua família e tudo aquilo que tiver na arca. E aquilo que não tiver dentro da arca, eu vou exterminar toda a alma vivente que houver sobre a terra, seja homem, aves ou animais. E Noé pegou isso. Olha como você precisa ouvir a voz de Deus, independente que todo mundo duvide do que você está falando. Você tem que ter certeza no seu coração que Deus está na sua vida e é Ele que fala contigo. Todos eram contra Noé. Não era só um, dois, não. Toda a nação, toda a terra. Ninguém acreditou em Noé. Achava Noé um velho esterosado, um velho louco, que imagina uma arca de madeira, porque Deus gosta de contradizer. Deus pega as coisas que não existem para formar grandes coisas. Imagine você que madeira, a água o quê? Mina, a água faz ela inchar, e a tendência de madeira é a água jogar ela para baixo. É isso? Madeira incha. Mas Deus vai contradizer, faça a arca de madeira, só bote betume por dentro e por fora, e deixa o resto comigo. Porque eu sou Deus e garanto a minha palavra. Se eu estou dizendo a você, Noé, que eu vou destruir a terra com dilúvio, eu vou destruir porque eu sou Deus que veio e cumpriu o que eu digo. Se Deus prometeu algo na sua vida, fique na posição que o milagre vai acontecer. Deus não mente. Deus não volta atrás. E Noé, diz a palavra que 120 anos ele ficou ali fazendo a arca. Todo dia ele pregava o evangelho. Todo dia as pessoas passavam, via aquele velho ali batendo no martelo, na madeira, e ele ali construindo, porque Deus falou: olha, Noé, você vai fazer uma arca de madeira, deu a metragem para Noé, e disse o seguinte: você vai pegar 7 animais, que seja limpo, macho e fêmea, 7 de cada dos limpos, e daqueles que são impuros, você pegue 2 machos e fêmea, e bote dentro da arca, e que siga de 2 em 2. Muitas pessoas pensam que
que foi só 12, mas os animais limpos eram 7 animais limpos, macho e fêmea. Agora, dos sujos, foram 2 animais, um casal, macho e fêmea. Imagine, irmão, você dentro de uma casa, fechada, dentro dessa igreja aqui, com animais aqui dentro de todas as espécies, como você ficaria? E Deus falou isso para Noé, e Noé, durante o tempo que estava fazendo a arca, ele anunciava o evangelho de dia e de noite, mas ninguém queria dar ouvido ao evangelho, porque assim como foi no dia de Noé, está hoje. Nós falamos para as pessoas, mesmo na igreja, se prepare que Deus quer consertar a sua vida, se prepare porque Jesus está voltando, mas as pessoas pensam que o Deus de Noé já não existe mais, quer continuar com a mesma vida de antes. É por isso que nós lemos o versículo. Vai vir uma hora que você não pensa. Quando você pensa que Deus não está nem aí, aí você vai ver a nuvem do céu se rasgando e o Filho de Deus descendo com milhares de anjos ao redor. Eu quero ver agora para onde você vai fugir. O tempo de conserto é hoje, é agora. O Senhor está falando para a sua vida porque Deus não quer perder a sua alma. Ele avisou Noé: Noé, a terra está desgastada, o ser humano tem se corrompido, tem desobedecido a minha voz, não tem ouvido o que eu tenho mandado fazer. Eu me desgostei da terra por causa do homem e das suas maldades. E quando eu me desgosto, e quando eu fico bravo com alguém, eu destruo Noé. Então eu vou destruir toda a alma vivente na terra. Vai salvar-se você, os seus filhos, as esposas dos seus filhos e a sua mulher, porque eu vi em você, Noé, um homem íntegro. Deus quer olhar para mim e para você e ver integridade. Deus quer olhar para mim e para você no meio dessa geração corrupta e ver integridade na minha vida. Você não pode ir atrás da multidão, você tem que seguir os passos de Jesus. Não vá porque o povo está indo, porque você está vendo a multidão indo, todo mundo acha isso, deixa todo mundo ir. Você tem que seguir aonde Jesus te mandar. Você não é Maria, vai com as outras. Você é a Maria que segue os passos do teu Criador. Mesmo que todo mundo ache que você é chato, você acha que era fácil para Noé? Quantos nomes Noé não viu ali de louco? Que doido! Quantas coisas Noé não viu ali, mas Noé se portou? Não, porque Noé sabia o Deus que estava na vida dele e sabia que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele continuou fazendo, e quando terminou a arca, eu penso no descrito isso, que o céu azul muito bonito, e as pessoas passavam, davam gargalhada. Imagine com um céu desse, Deus vai destruir a arca, esse velho está louco. Mas Noé obedeceu a voz de Deus, colocou os animais dentro da arca, todos juntinhos um e outro, um no lado do outro, e assim todos os animais da ave do céu, todos os répteis, e a família de Noé entrou na arca. E diz a palavra que quando toda a família de Noé entrou na arca, o que Deus fez? Deus desceu do alto dos céus e selou a arca por fora. Isso eu quero dizer para você, que Deus está descendo dos altos céus hoje para virar o seu cativeiro. Deus está descendo dos altos céus hoje para mudar a sua história. Você só precisa querer mudar, porque Noé desejou fazer a vontade de Deus. Ele entrou na arca, fez o que Deus mandou, e Deus selou a arca por fora. E o que Deus sela está selado, ninguém pode abrir. O que Deus faz está feito, ninguém pode desfazer. E quando diz a palavra, 7 dias depois que Noé fez a arca, Deus falou para Noé: vou mandar o dilúvio. Ninguém acreditou, só acreditava Noé e os filhos dele, porque era a promessa de Deus. O seu filho é a promessa de Deus, não se preocupe, ele não vai saber. E quando Noé entrou na arca, depois de 7 dias, a chuva começou a cair. Quando o povo viu que a chuva começou a cair sobre a terra, e viu que a chuva não cessava, aí eu creio que começou o desespero. Vamos corre para um lado e para o outro. Aquele velho já não era mais velho, era Senhor Noé, abre essa porta, nos ajuda, nos socorra. Meu irmão, minha irmã, se prepare, porque vai vir chuva de Deus sobre a sua vida. E aqueles que pensavam que você não era
tempo. Mas Deus disse o seguinte, que o tempo de se arrepender era o tempo da construção. O tempo de você se arrepender é hoje. O tempo de você mudar é hoje. O tempo de ser diferente é hoje. Amanhã você pode não ter tempo. Amanhã Jesus pode voltar para você, porque você pode morrer e não tem mais jeito. O conserto é hoje, a mudança é hoje, é agora. E Deus selou a arca por fora, o povo batia desesperado. Noé estava lá dentro, com tudo fechado, a família dele. Mas Noé não pôde abrir, porque Deus tinha dito, é você e sua família. Se alguém se convertesse, outra coisa que chama atenção, meu irmão. Noé não tinha família, a genra dele não tinha família, a nora não tinha família. Tinha, mas ninguém se salvou, ninguém se converteu. Ninguém quis se curvar diante de Deus, sabe por quê? Porque o verdadeiro preço para a salvação, nem todo mundo quer pagar. As pessoas querem viver de aparência. Santidade nunca. E para entrar no céu tem que se transformar em santo. Para entrar no céu tem que mudar. Tem que amordaçar a natureza ruim e se converter de fato, de verdade, ao Todo-Poderoso. Noé não fez a vontade dele, não. Você acha que Noé ia gostar de deixar a mãe dele, deixar o pai e os irmãos? Ou você acha que Noé era sozinho no mundo? Ele não tinha ninguém. Todos nós temos pais, temos mãe. Mas ele tinha que ouvir o que Deus está falando. Você não tem que se preocupar, não. Dos teus quem cuida é o Senhor. Você tem que se preocupar, fazer o que Deus te manda. Faça o que Deus está mandando você fazer. Dos teus cuido eu, diz o Senhor. E quando Noé, e diz a palavra que 40 dias e 40 noites chovendo. E o mais interessante é que aquela arca só tinha uma porta de entrada e uma janela apenas de 1 metro. Imagina todos os animais existentes na terra. Dos limpos 14, né, que era 7 machos e 7 fêmeas. E dos que não era puro, que não são puros, a dupla. Imagina como estava aquela arca. Mas muita gente pensa que Noé só ficou na arca 40 dias do dilúvio. Não. A palavra diz o seguinte, que 40 dias e 40 noites foi chovendo. Foi o quê? Abriu-se as comportas do abismo, as janelas dos céus, e as águas começaram a vir sobre a terra, enchendo tudo. E diz a palavra, está lá em Gênesis 7, 8 e 9, que os montes mais altos que você conhece da terra, o Monte Everest e companhia, sabe como ficou? 15 metros debaixo da água. Esse é o Deus que cumpre a sua palavra. E a arca durante 40 dias e 40 noites, só as portas do abismo jorrando água, e inundou toda